Fácil. Pegar o skate na mão. Isso aí é fácil. Isso aí ainda rola. Só deixar ele alinhado aqui, tá ligado? Posso proteger a canela aqui? Opa, essa é sadia. Não tem uma ciência. Pra que pegar essa aqui? Aqui, ó. Opa, tá parado, pá. Eita. Nunca me rodopiou, né? Como que é? Essa você dá um impulsinho e o resto é swing, sem maldade. Aí, ó. Suave, ó. Vou até andar aqui, ó. Aí, ó. Vou tentar a última, vai. O que eu vejo você fazendo parece fácil. Proteger o equipamento aqui. Ué! Aí, ó, olha só como aprendi, Kamal, fazer a parada, ó. Parcelado, né? Vai longe, Tá vai quase, longe. né? Mas também tá em cima do tapete aqui, ó. Mano, se fosse... Mas em cima do tapete você consegue? Aí já é outro rolê, né? Aí o cara já... Quantos anos de skate também? 28 esse ano. Ixi, então já... Você faz trocando de mão, né? Gira com essa, já parte pra essa. Não, isso aqui não é manobra, né? Só pra... Programa Freestyle, hoje com o Kamal. Freestyle. Freestyle. We're back. Como é que é quando os primeiros contatos que eu fiz com você lá em... Ô, Kamal, tudo bem? Ô, Kamal, tudo bem? Aqui é o Marcinho. Aqui é o Marcinho do programa Freestyle. Não falar normal. Falando nisso, eu até trouxe aqui, ó. Porque a primeira vez que eu te entrevistei no programa Freestyle foi em 2008. Ixi. E faz tempo? Tá uma caminhadinha aí, né? E foi no ano do lançamento do Não do Corduco. Na verdade, se eu não me engano, foi na véspera do lançamento, alguns dias antes de você lançar oficialmente o Não do Corduco. Aqui, todas as câmeras. Porque eu te liguei, aí você falou, pô, eu já vou estar com os discos, se você quiser pegar pra gente falar, tá com o disco na mão pra fazer entrevista. Eu falei, pô, demorou. Aí a gente marcou de se trombar ali no centro. Você me levou o disco às vésperas de... Se eu não me engano, você estava levando pra loja já pra colocar pra venda. E aí você me deu o foi disco. antes do final de semana, aí talvez seja isso mesmo. Foi ali na véspera. Aí por isso eu até trouxe aqui, porque ele tá autografado, eu pedi, né? Da tietadazinha, de boa. Tá aqui autografado e tal, eu trouxe aqui esse clássico. E eu fui um dos primeiros, fora a sua equipe que trabalhou na concepção do disco, fora você. Eu fui o primeiro ouvinte, fã, a ter o disco. Um dos primeiros, Deixa eu ver. Antes do lançamento, aí, ó. A letra é melhor, hein? Você viu? Aí, ó. Ó que a raridade aqui que eu tenho aqui. É por isso que eu trouxe pra contar essa historinha aqui, né? Olha aí, ó. Maravilha. Isso aí, Kamal. A intimidade do produto. Pra você ver, né? Aí ajuda aí, ó. Aí, quem sabe faz ao vivo, né? Eu tenho que ensinar, toda vez que eu lanço o disco, eu tenho que ensinar as pessoas como abrir o encarte, porque toda vez eu mudo. Esse aqui, tenho esse um aqui disco é normal. O novo Licença Poética, que está em minhas mãos. Trabalho lançado em 2015. 2015. E a gente falou do Não do Corduco, pegou esse aqui agora. E dá pra fazer uma linha do tempo aí desses trabalhos do Não do Corduco até o mais recente. Tem vou dizer uma história, uma linha do tempo mesmo, uma cronologia aí de uma evolução no seu som, na sua música, no seu modo de pensar. Dá pra fazer essa... É difícil eu talvez avaliar essa evolução. A linha do tempo é uma lógica mesmo, porque 2002 foi o trampo do Consequência, a gente ficou um tempão tentando elaborar um álbum, a gente teve proposta de um selo, né, que ia lançar, acabou não dando certo, e falou, vamos juntar o que a gente tem e contar o começo da história, por isso o nome do disco é Prólogo. E aí a gente tentou fazer esse EP, né? Conseguiu.
E ia fazer um álbum na sequência disso. E acabou que a gente não deu esse andamento. E aí, em 2005, eu já tinha uma ideia do Simples com o Rick. E, consequência, a gente trocou uma ideia e falou, vamos dar um tempo, porque cada um tá num corre. E falei, beleza. E beleza, mais ou menos, assim, eu fui o que ficou mais relutante, mas eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que continuar nesse corre. E eu tinha um monte de participação, um monte de coisa que eu tinha feito e coisas que eu tinha escrito que ainda não iam pra algum lugar. E mais as músicas com o Rick, que são a Me Diz e a Rimas e a Bom Dia. Aí eu falei, vou colocar isso tudo numa mixtape. Aí eu pensei na mixtape do Funk Master Flex, que eram os instrumentais e tal. Falei, a gente podia fazer uma parada só vinil, antes da Discopédia, hein? A gente podia fazer uma parada só vinil, porque a gente não tinha também nem recurso de Serato nem nada. Eu falei, vamos pegar os discos, usar os instrumentais como se fosse um show. Então a gente fez em dois takes. A gente fez um take, que é até antes da Confidencial. E depois, aí a Confidencial a gente gravou depois, que são as músicas, os originais que eu tinha em vinil. E da Confidencial pra frente, mais um take. Então foi feito como um show, a gente ensaiou tudo pra ficar certinho e gravou no Munhoz como se fosse um show. Isso em 2005. Mas eu já tava elaborando as ideias do disco do Simples. Produzi o disco do Simples inteiro, todas as batidas foram feitas por mim. Menos o beatbox, a música que é o beatbox e... Não, é só beatbox na real. Mas eu que dei a ideia de como fazer. Então a produção geral do disco é minha mesmo. Isso em 2006 eu lancei. A gente fez um show. O Rick mudou pra Porto Alegre. E aí o Simples também deu um tempo. E eu já estava começando com ideias de Não do Corduco, mas também meio que emendando um trabalho no outro. Aí eu comecei a fazer o Não do Corduco em 2007. 2007, isso mesmo. Demorei 1 ano e meio pra fazer o Não do Corduco. Entrei em maio e o disco saiu em, sei lá, foi 1 ano e meio. Acho que entrei em maio e saí em agosto. Muitas pessoas consideram como clássico. Você, Kamal, artista, também vê como um clássico? Eu vejo como um marco na minha história. Se eu falar que meu disco é um clássico, eu não sei. É tipo aquele pai que tem muito orgulho do filho e tenta vender a imagem do filho pra todo mundo e as pessoas já vão olhar de uma outra forma e falar assim, será que é tudo isso mesmo? Vou até deixar aqui com o irmão Urso aqui, nosso staff. Ele vai segurar aqui o Não do Corduco. Minha família. Panda, sou um panda. E ele vai segurar a licença poética aqui. Você se sente... Já se sente realizado com tudo que você já lançou? Claro que tem aí mais coisas pra sair, eu sei. Mas até aqui, até onde você chegou aqui com todos os trabalhos lançados, já se sente realizado ou você acha que ainda tem mais pra se realizar com o trabalho? Eu tenho orgulho do que eu fiz, mas eu não me sinto realizado, porque eu acho que se eu já me sentisse realizado, eu ia tipo, agora beleza, posso fazer outra coisa. Eu não sei ainda se eu quero, se eu posso fazer outra coisa. Eu penso até, tipo, e se não virar? Acho que eu trago essa pergunta desde o começo. E se não virar? O que vai acontecer? Você se cobra muito? Me cobro bastante. E isso me dificulta criar. O Kamal, e o skate, hein, meu? Como é que tá? Tá aí. Danado, tá aqui, né? Tô andando bem pouco, tô querendo voltar a andar mais. Você foi profissional, né? Eu competi como profissional. Mas competir agora, você nem no Master? Eu nem gosto de competição, mas de vez em quando tem um campeonato dos amigos mais velhos aí, mas a gente vai pra se divertir. Eu não gosto de competição no skate, não. Ah, é? Na verdade eu não gosto de competição de maneira nenhuma, eu só tenho que competir comigo mesmo. Você falou de faculdade, você fez matemática, né? Fiz, não terminei. Não concluiu. Não. Mas você é bom mesmo em matemática? Sou bom de conta. 7 vezes 8? 56. Cara, bom. Quando me perguntavam isso, eu... 54. Essa daí é que todo mundo... 8 vezes 7, 7 vezes... Não, você fala 7 vezes 8. 56. 8 vezes 7. Não, peraí. E você parou por causa do som, por conta do som, por causa do esporte? Qual que foi? Sabe quando você para de fazer uma parada porque seu filho nasceu? Tipo isso.
disco do Consequência saiu, eu vim buscar ele aqui e não voltei mais. Você estudava no interior, né? Sim, Rio Claro. Eu voltei lá pra fazer show, depois de 11 anos. E você sente falta de... Você gostava de fazer cálculo? Sim. Você que você queria fazer isso? Eu gostava de fazer matemática, né? Não é questão de cálculo, nem. Mas eu gostava de fazer matemática, só que ao mesmo tempo era ruim pra mim ficar no interior, acostumado com o ritmo, com o estilo de vida daqui. Fora que as coisas que eu precisava fazer em relação à música e em relação ao skate aconteciam aqui. Então eu ficava inquieto. E é disso que eu falo na 2112 também. Eu tava inquieto ali, pensando, eu preciso fazer isso. O outro lado do caderno era outro universo, era porque aqui tinha as matérias, o cálculo e tal, e estruturas algébricas, essas coisas, e do outro lado era rimas de batalha e... Rimas de batalha não, né? Porque eu não fazia batalha com rima decorada, mas é que a gente chama de battle rhymes, que é aquelas rimas que você fala bem de você mesmo, porque você é melhor que os outros. Mais ou menos isso. Se você veio buscar o CD do Consequência, se você voltasse, se formasse, se tornasse um matemático, existiria o Kamal? Ou quem seria o Kamal? Formado em matemática? Ou de repente não ter mas não ter paralisado até então o curso pra ir em frente com a música? Sei. Quem seria seria o professor Kamal? Se o professor te chamou bastante, né? Eu não sei o que eu seria, não. Eu dei aula, cheguei a dar aula, já encontrei aluno meu em show até. Na parada que a gente fez pro Dandan, eu tava apresentando o evento. E chegou um cara e falou, eu tive aula com você lá no Marasca, lá em Rio Claro e tal. Mesmo? Nossa, um aluno meu aqui. Eu dei aula pra aluno da primeira série, que deve estar grande agora. Já. Eu não sei o que eu seria, não. Eu não cheguei a pensar nisso. É mesmo? Eu pensei, eu quero dar aula, aí depois eu pensei, eu quero fazer rap mesmo, mais do que dar aula. E eu tô dando aula de rap, se pá. Não digo que eu tô dando aula de rap, porque eu não... Mas acho que eu tô passando algum conhecimento através do rap que eu faço. Sim. E acho que isso é mais da aula, né? Do que você falar, não, eu sou o que mais entende dessa matéria e tô falando disso pra vocês. E acreditem em mim. Até porque o hip hop é isso, né? Essa questão de você passar pra frente conhecimento, de você até educar mesmo, né? O hip hop educa, né? Não é todo mundo que acredita nisso. Exatamente. O hip hop educa, mas ele não educa só, tem os educadores e quem quer se educar também, né? Tem todo um conjunto aí. Quem se educa a se educar. Eu levantei aqui as minhas mangas da camiseta, porque os caras estavam me zoando, porque né, apareceu aqui a marca aqui. Eu fui escalar uma montanha aí no fim de semana aí, só que tava de camiseta, né? Se eu não soubesse que você era corintiano, mano, aí eu ia falar que você era santista, alvinegro praiano, isso aí. Mas tá muito louco, o bagulho tá maior, como é que ficou, verdadeiro alvinegro praiano, isso aí, mano. Aí pra vocês pararem de me zoar aí, tá? Vou apresentar. Parar não, pode te zoar de vez, né? Agora pode zoar, tá liberado. Ô Kamal, viu? Eu te acompanho nas redes sociais, viu? Sigo no Instagram, no Twitter, no Facebook, viu? Lisonjeado estou. Vejo que você tá sempre ali abastecendo a galera com conhecimento musical, sempre colocando umas coisas. Muitas vezes são músicas originais, são ampliadas, né? Gosto. E aí rola uma interação com a galera ali que comenta, né, cara? O que você tá ouvindo aí ultimamente aí? A gente sabe que você tá postando sempre coisas novas, mas fala aí o que você tá ouvindo de coisa nova, se você já voltou um pouquinho, já tá mais saudosista, ouvindo umas coisas antigas. Qual é o seu momento musical? Vou te falar que nos últimos dias eu acabei não cedendo, mas entendendo um pouco melhor essa febre do Anderson .Paak. Pode crer. E tem duas músicas que eu tenho ouvido bastante, que elas me vêm na sequência no disco, que são a Am I Wrong, que tem o Schoolboy Q, e a Without You, que tem a Rhapsody, produção Night Wonder. Essa mina também, né? Ela brinca, né? Ela é zica. Tá. Assisti o NPR dela lá, ela com o Night Wonder na machine ali, foi louco. Sim, eu lembro das mixtapes do Night, que ela tava sempre rimando ali, a gente já falava, pô, essa menina... Ela era do Cooley Aí apareceu mesmo com o Kendrick, né? Que apareceu mais... apareceu pra todo mundo, mas pra gente que já seguia Night Wonder, a gente já tava ligado na Rhapsody, na verdade, desde o... Eu antes dela ser do Night Wonder, do Cooley High ali, eu já sabia alguma coisa. Pode crer. Aí depois ela ficou de vez.
Então, eu tenho ouvido bastante o Anderson .Paak, tenho ouvido bastante o J. Cole, esse disco ao vivo, né? O Forest Hills Drive ao vivo. E toda semana vem uma música do disco do Kendrick na cabeça, é o que eu mais tenho ouvido. Do Pimp? Do Pimp Butterfly. E de vez em quando vem umas coisas do Section 80, uma outra. Isso é o que eu mais tenho ouvido mesmo. Agora, aleatoriamente tem bastante coisa, mano. Tenho ouvido bastante coisa, os discos do Emicida, os primeiros. De vez em quando, trocando uma ideia também, eu tenho escutado o disco novo do Rashid, mas com ele, né? Não tenho o disco ainda. Não dá pra vazar, né? Ainda. Tenho escutado muita batida, tenho escutado Flying Lotus, Thundercat. E falando batida, você tá produzindo ainda? De vez em quando pega MPC lá ou ali? Então, eu tô estudando para voltar para ela com mais embasamento para encaminhar o próximo pivete. Você produzia só na MPC? Eu produzo só na MPC ou é algum software também de computador? Então, agora, claro. A MPC que eu tô usando agora, ela é integrada ao software, né? Então, eu fiz o licença poética inteiro nela. Tem alguns recursos que facilitam, tem já os VSTs instalados no próprio software da MPC, mas eu tenho incorporado bastante coisa fora dela. No licença eu usei piano que estava encostado no estúdio que ninguém queria usar, falar que estava desafinado, eu queria. Aí o Cezinha, que é o cara que estava gravando o disco e mixou o disco, falou: pô, eu tocava uma guitarra e tal. Eu falei: é mesmo? Toca a guitarra nessa música. Não, faz 2 anos que eu não pego uma guitarra. Eu falei: toca a guitarra nessa música. Tocou, ficou da hora. E Bruno Dupré também tocou guitarra. Então tem algumas coisas que eu tenho tentado incorporar ao som que eu faço, com pessoas em quem eu confio musicalmente e que vão entender o que eu quero. E aí entra aquela cabeça de produtor mesmo, tipo, como orientar o músico a ser o seu instrumento não virtual. Vai ser uma coisa que você quer pra música, mas que ele vai trazer com a forma dele também, com o feeling dele. Então tem que saber com quem trabalhar pra fazer isso. Pode crer. Não dá pra eu chegar pro Flea e querer que ele toque a mesma coisa que o Ron Carter. Não tem como, cada coisa é uma coisa, não é porque é o mesmo instrumento são épocas diferentes, jeitos diferentes, até o próprio instrumento é diferente, mas... Então eu tenho usado isso mais pra produção agora. Atualmente, tô só nas ideias. Pô, tem uma parada que eu lembrei uma vez que eu fui pro Rio, né, mano? Que a gente sempre acha que os nossos ídolos eles nunca vão lembrar da gente uma segunda vez, tá ligado? E aí eu fui pro Rio batalhar no Rutuço e a gente ia meio que no perrengue, tá ligado? Tipo, eles não davam nada pra gente ir pro Rutuço, então a gente tinha meio que o ônibus da ida, que era o ônibus que ia os premiados, e se você quisesse ficar pros outros dias de festival, você tinha que se virar pra voltar. Porque o ônibus ele ia, fazia a premiação e voltava, tá ligado? E aí a gente foi, chegou lá no Canecão, tinha premiação e tal, eu trombei o Mano Brown lá, velho. Falei: pô, mano, saí lá de São Paulo pra trombar o Mano Brown aqui, velho, preciso de uma foto. E eu tava com uns amigos lá da Baixada Santista, que foram comigo, que eu trombei na ida, era o JJ e o Vintém. E aí, mano, veio pros manos e falei: mano, vocês estão com a câmera aí, velho, eu preciso de uma foto com o Brau, porque naquela época a gente não tinha celular que tirava foto, né, pai? E aí, mano, chegamos pra tirar uma foto com o Brau no Canecão, tudo escuro, o flash da câmera não tava funcionando mais. E aí, mano, bate a foto, tenta bater a foto. Chegou uma hora que o Brau virou e falou: mano, outro dia nós se tromba e tira essa foto aí. Mano, nesse dia eu nem dormi direito, velho. Fiquei pensando: nunca mais vou conseguir tirar uma foto com o Mano Brau, velho. E aí, mano, dormi chorando, né, mano, na pia, que a gente fala, dormi na pia, né, pra não sujar o travesseiro. Aí, mano, no outro dia a gente foi dar um rolê, porque o evento era só à noite. A gente tinha que ficar na rua o dia inteiro, porque a gente não tava pagando hotel. A gente dormia numa pensão e foi pra rua no dia seguinte. E aí a gente foi na praia, os caras queriam ver a praia, né? Eu não entendo, o cara saiu da Baixada Santista pra ver a praia no Rio, tá ligado? Nós fomos lá. A praia mais perto que tinha era do Flamengo, a gente tava dando um rolê na praia do Flamengo. E, mano, do nada a gente olhou assim, a gente viu vindo do outro lado assim, tipo, mano, como se fosse uma entidade, tá ligado? Andando assim, bem malandro. Mano Brau. Falei: ah não, velho, agora que nós temos que tirar essa foto, velho, vamos lá falar com ele. Mas é o que eu falo, a gente nunca pensa que o cara vai lembrar de nós. Mas na hora que eu pisei na frente dele assim, que eu falei: e aí, Mano Brau? Ele falou:
Hoje em dia não precisa de flash, né, moleque? E aí nós batemos uma foto, mano. Que felicidade, velho. Esse foi um dos contos do rap nacional, assim, na minha vida que marcou, tá ligado? É meio egoísta porque é comigo, mas marcou, velho. Ô, Camal, eu falei da Carpe Diem também, que eu falei, pô, tem um estilo de você já sabe o tipo de fã que eu sou das suas músicas, né? Tem uma parada nos seus sons que é muito de identificação alheia, vamos colocar assim. Eu acredito que você compõe, são suas ideias, né, obviamente. Só que se você já, obviamente, já reparou, não é que eu não sei se você já reparou como as pessoas se identificam ao ponto de levarem mesmo pra elas os seus versos, as suas ideias, né? Eu sou assim também, porque vira e mexe eu posto uma coisa com uma frase de um som seu, eu gosto mesmo, né? Tá um poeta, né? Não, é que a poesia não é minha, né? Se fosse minha, tava ferrado. Poeta de leasing. Mas eu dou crédito. Sim, eu tô ligado. É que a sua poesia é a foto, e aí tem uma parada, tem um negócio. A legenda, né? Você tá empenhado nisso aí, tô bem vendo isso aí. Ah, é? Pô, então me entrevista aí então, pra eu divulgar meu trampo aí, faz umas perguntas aí. Depois a gente faz essa parte aí. Próximo programa. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Click Style. E tem muito dessa parada, cara, das pessoas se identificarem assim, velho. Como você. As pessoas te abordam pra falar isso e falam, pô, Camal, é a música da minha vida, ou mudou minha vida, aquela rima lá... fala lá... do que eu queria falar. É, exatamente, tipo, pô, você escreveu que tava preso aqui no coração, entendeu? Tem muito disso na sua música, né, cara? E você é abordado em relação a isso, as pessoas falam essas coisas pra você, e como você vê, porque querendo ou não, você escreve, eu falei, são as suas ideias, são o seu pensamento, seu momento de sentar ali e escrever, né? E tem essa identificação, assim, que a pessoa acha que a música foi feita pra ela, saca? É, então, eu acho louco isso porque eu acho que eu escrevo pra me ajudar em muitas ocasiões. Quando você tem uma ideia que tá há muito tempo te fazendo se movimentar, quando você coloca isso no papel, coloca isso em forma de verso, você se ajuda porque aquilo já não vai te deixar tão aflito, né? E também tem coisas que você precisa ouvir, então às vezes é como pensar em voz alta. Isso, a Só, por exemplo, Lágrimas do Palhaço. Então, acontece bastante essa identificação porque as pessoas têm características parecidas com as minhas, então elas se identificam com o que eu tô falando sobre mim. Elas falam, pô, você conseguiu falar o que eu tô falando sobre o que eu queria falar sobre mim e não achava as palavras. Porque se eu fizesse, ó, eu acho que essa música aqui vai pra esse tipo de pessoa, essa aqui vai pra esse, eu acho que vai achar legal esse cara. É muito relativo, porque se você não atinge esse resultado, você se frustra. E se você atinge esse resultado, é tão específico que vai pra menos gente, eu acho. Pode crer. Tipo, legal, é isso mesmo. Quando você fala, eu acho que quando a pessoa escuta falar, é isso aí mesmo, você não mudou nada. E quando fala assim, nossa, pensei melhor sobre o que eu tava me afligindo, ou sobre onde eu tava empacado na vida e tal, eu acho mais pertinente, mais efetivo, digamos assim. E muita gente pergunta, por que você não rima sobre tal coisa, não fala sobre tal coisa? Acho que já tem outras pessoas pra falar sobre isso também, não tem só eu fazendo rap. Então eu não preciso fazer todos os raps que as pessoas querem ouvir no meu show, num artista só. A mesma coisa você pedir pra um restaurante de comida japonesa, mas podia ter feijoada também, né? Pô, feijoada você vai num lugar, comida japonesa você vai num outro lugar, e é isso. Não dá pra ir no meu show esperando ver o show do Racionais, não dá pra ir no show do Racionais esperando ver o show do RZO. Apesar que tem o Elião lá, né, quase sempre. Mas não dá pra gente ir num lugar esperando, por que você não fala de tal coisa? Por que você não fala de tal coisa? Já tem gente que fala melhor que eu sobre isso. Por que você não rima em inglês? Uma coisa que muita gente me pergunta. Porque tem cara que nasceu e quando aprendeu a falar, já falou, tô rimando. E tá lá, língua nativa do cara. Então é muito mais espontâneo, muito mais natural. Pra mim, eu preciso falar com as minhas pessoas daqui. E às vezes isso atravessa a barreira da linguagem, tanto é que
sei a música que eu fiz com os gringos e o cara falou, mano, ele não entendeu a rima necessariamente, falou Fire Track, e é isso. E eu traduzi depois e falou, melhor ainda, mais louco ainda do que eu imaginava. Ô Kamal, aqui no programa Freestyle, não sei se você reparou aí que o cenário tá metade pronto. tá meio montado, meia boca. Tá sendo elaborado. Mas isso tem um propósito, porque a gente tá pedindo pros nossos convidados fazerem o nosso cenário, trazerem alguma coisa pra gente colocar no nosso cenário, né? A gente vai ver até no fim da temporada como vai estar, né? Vamos lá. Aí a rapaziada vai trazendo, a gente vai colocando, né? Que eu fui avisado, porque às vezes eu venho só com prato de doce ou salgado. Mas se fosse um prato de doce salgado, acho que não ia ficar muito tempo no cenário, né? Não ia chegar nem nesse bloco. O que você trouxe pra nós aí, mano? Então, eu pensei em alguma coisa que realmente tivesse uma história, pensei em trazer alguma coisa de casa, mas como eu já ia, hoje era um dia que eu ia me dedicar à pesquisa, passei numa loja e comprei esse disco aqui, trilha de novela. Eu sempre presto muita atenção a trilhas de novela, porque as trilhas dos anos 70 tem muita coisa boa, pode crer, muita coisa sampleável e já sampleada. E essa daqui é uma coisa que eu não necessariamente me lembro nitidamente, mas eu tinha 8 anos de idade, 84, mas a gente percebe pela história e vai lembrando um pouco que essa daqui era uma abertura que tinha dançarinos de break na abertura. Pode crer. Inclusive acho que o Nelson também tava. Na abertura? É. Ó, que louco. E aí isso fez com que o break fosse um pouco mais difundido no Brasil na época. A abertura da novela Partido Alto. E agora que eu tô olhando aqui direitinho, que eu não tinha atentado ao disco, tem a Hey DJ do World Famous Supreme Team, que é um clássico nosso. People Bryson, Black Journey, Chicago, Menudo, BJ Thomas, Joe Cocker. Ó, muito obrigado pela pressa aqui. É, nossa. Vamos escolher um lugarzinho aqui pra deixar? Tem aqui a pilha de vinis, mas eu quero deixar ele à mostra, não deitado, né? Assim, né? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, aí já no próximo programa ele já vai estar num lugarzinho melhor. Certo. Vou deixar ele aqui, depois a gente ajeita aqui no esquema. Aí, ó. Kamal, da hora, mano. Meu amigo, olha aí, galera, mais do que nunca. Licença poética na rua. Kamal tá aí. Dá pra download também pro pronoaudio.net. Como que é? Repita. Dá para download gratuito no site www.pronoaudio.net. É o primeiro oficialmente autorizado. Olha aí, né? Tá certo, mano. Valeu aí, mais uma vez. E logo menos aí, o seu zap vai... É o Marcílio do programa Freestyle. Cola aí pra eu gravar um bagulho aí. Não é? Da hora, mano. Eu vou entrevistá-lo. Agora eu vou pra minha sessão, agora que eu tive umas aulas, né? É nóis. Falou.